Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita da cidade de Olambra, e é uma alegria estarmos juntos, como todos os domingos, sempre às 20 horas, nós abrimos os nossos lares para convidarmos o nosso governador espiritual, convidarmos Jesus para os nossos lares. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Mariana Fosati. Boa noite, benfeitores amigos, amigos espirituais que estão sempre conosco. Essa grande rede de esperança, de fraternidade. Boa noite, Geraldo Rodrigues. Que bom, você também aqui conosco, sempre participando desse grande encontro espiritual. Isso é muito bom. E enquanto os amigos vão chegando devagarinho, nós vamos lembrando, quem desejar, providencie o seu copo, a sua garrafinha de água, ao final será magnetizada. E lembramos que atualmente nós estamos fazendo 3 lives por semana, domingo, segunda e terça-feira. Domingo é o Evangelho no Lar, segunda é a nossa palestra semanal e terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. E juntos vamos prosseguindo, buscando compreender a mensagem do Cristo. E o Evangelho no Lar, que é o que nós vamos realizar agora, daqui a pouquinho, é de grande importância. Muitos espíritas não fazem o Evangelho no Lar. Mas o Evangelho no Lar, ele tem um grande objetivo, porque além dele proteger o nosso lar, criar uma barreira fluídica em torno do nosso lar, ele também, à medida que nós vamos fazendo o Evangelho, nós vamos criando essa grande rede de transformação. O nosso planeta, ele está passando por uma mudança planetária, mas Jesus conta conosco, cada um fazer a sua parte. E quando realizamos o Evangelho, vamos mudando vibratoriamente o nosso planeta. Boa noite, Arnaldo, boa noite, família Reis. E deixa eu ver aqui, Maria Dolores, Carmelina, que bom. Os amigos vão chegando devagarinho e nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente. Como que nós fazemos o Evangelho no Lar? Não é um ritual, mas geralmente nós pegamos um livro de mensagens. Tem vários livros de mensagens. Dá licença, Leila, esse que você mostrou esse aqui é da série esse é o Fonte Viva, da série Fonte Viva. Isso, da série Fonte Viva. Então nós pegamos um livro desse, abrimos uma página, fazemos uma prece e depois nós vamos devagarinho, com muita tranquilidade, vamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazendo os comentários. Mas e quem tem criança? Como é que fica? Não fazemos, esperamos as crianças dormirem? Não, ao contrário. Devemos sim convidar as nossas crianças para participarem conosco. E aí nós vamos adaptar. Ao invés de pegar um livro desse de mensagens, nós vamos pegar um livro adequado à idade da criança, colocar músicas espíritas infantis. E a literatura infantil espírita hoje está muito variada, né? Nós temos inclusive a série da Mônica, né? Turma da Mônica. Nós temos o Kardequinho, então, e vários outros, e personagens folclóricos também, né? Folclóricos, vamos dizer que seja do mundo animado, né? Um inseto, por exemplo, o grilo, desculpe, o grilo falante, e tem tantos outros, né? Só para lembrar. É verdade. Mas, amigos, são 20 horas, nós vamos iniciar, nós vamos pegar aqui hoje o livro Fonte Viva, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier,
Boa noite, Marcos Teixeira, seja bem-vindo. Vamos abrir aqui, abrindo a mensagem 110. A mensagem 110. Vigiemos e oremos. Vigiemos e oremos. É o título da página. E essa passagem, ela se encontra em Mateus, no capítulo 26, versículos 41. E é Jesus que assim se pronuncia. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E Emmanuel nos faz o seguinte comentário. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. A mensagem 110 do livro Fonte Viva. Vigiemos e oremos. Vamos orar e agradecer. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. Nos propomos todos os domingos às 20 horas, nos unirmos em torno do Teu Evangelho. E te pedimos, Senhor, toca os nossos corações, para que possamos beber dessa fonte de luz. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos, para aqueles que nos acompanham todos os domingos, vão recordar, nós estamos na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2. E nós estamos, como o item 2 é um item muito longo, nós estamos há algumas semanas lentamente refletindo sobre a mensagem que Kardec nos traz. Porque o item 2 da introdução, ele fala sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade, para quem está nos acompanhando com o Evangelho,
continua no parágrafo que se inicia assim: essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo. Então, procurem aí, essa verificação universal. E nós vamos passar agora para o Roberto fazer a leitura, fazermos essa reflexão em cima dos comentários que Kardec nos traz. Bom, então vamos continuar, né, Lívia? Exatamente. Nós estamos na sequência. E aí caberia até fazer uma pergunta, é lógico, uma pergunta retórica, porque a gente já sabe a resposta. Mas aqui, verificação universal, Kardec se refere aqui, nesse parágrafo, conforme a Leila já o iniciou. Sim, é o de que viemos falando, né? Verificação universal dos ensinos dos Espíritos. É muito interessante, eu estive revisitando o parágrafo anterior, e Kardec nos dá conta de que alguns dos médiuns que receberam essas comunicações, eles se julgaram os únicos a obtê-las. Como isso é interessante? Porque sabemos que os espíritos benfeitores, não só os que nos assistem hoje, mas sobretudo os que tinham por incumbência, por delegação direta do Mestre Jesus, colaborar com Kardec na obra da codificação. Então, se estivesse esperando perfeição dos médiuns pelos quais transitaria as suas comunicações, minhas amigas e meus amigos, eu ouso proclamar, o Espiritismo não teria acontecido. Então é por isso que é um achado essa afirmação de Kardec, e que naturalmente assente na verdade, na constatação dos fatos, de que muitos dos médiuns julgaram-se os únicos a possuir essas informações. Ou seja, apoiados nas suas vaidades, nas jactâncias, quem sabe ali um pouquinho de falar assim, olha, tá vendo como é que eu sou bom? Olha que mensagem. É mais ou menos por aí. Não é uma crítica, é uma constatação, porque a realidade é nossa. Nenhum de nós, neste campo, ainda não podemos disputar o troféu da perfeição, correto? Muito bem. Com essa observação, vamos adiante. Então, essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Veja bem, tudo a seu tempo. Aprendemos no Evangelho de Jesus que não ocorre nada, absolutamente, debaixo das nossas observações, dos nossos, popularmente falando, dos nossos narizes, sem que seja do consentimento divino. Então, para o futuro, projetava Kardec já a unidade do Espiritismo. Porquanto tudo que derivasse de concepções pessoais seria o sectarismo, ou seja, haveria seguidores, mas não teria o que ele mais adiante denominaria de espíritas professos e convictos. Então aí, continua ele, é que no porvir, quer dizer, já no futuro, se encontrará o critério da verdade, o que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que em toda a parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Observe aqui que nós estamos na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, porquanto anteriormente já tinha sido publicado 2 livros da codificação, quais sejam o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, nesta ordem. Sequencialmente, é este agora, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso que está exposto agora nessa introdução, Kardec já faz um adendo, reportando-se a esses outros 2 livros, quando
aqueles ensinamentos, ora referidos, estão ali confirmados. É isso, Miriam? Realmente. Muito bem. Eu gosto sempre de buscar a concordância da Lília, porque senão depois ela vai falar assim, olha, aquela observação que você fez. Ou eu fazer o contrário também, né? E aí nós vamos aprendendo. Isso chama-se refinar o processo de aprendizagem. Muito bem. Continuando, ele ainda diz, se de todos os lados tivessem vindo os espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Quais sejam, seriam relegadas ao esquecimento. Mas o que ocorre na realidade e na atualidade? Quanto mais divulga-se o Espiritismo, mais se confirma, se patenteia aquelas realidades lá atrás relatadas no século XIX. Então, nem mesmo o apoio da imprensa a salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram deste apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. Observemos o seguinte, que não é de hoje que os interesses menores eles permeiam os meios de comunicação e que muitas teorias fantasiosas, embora patrocinadas pelo grosso da imprensa, assim a imprensa não é comprometida, mas a imprensa venal, então essas teorias fantásticas, elas derruíram por si só. Ao passo que, não tendo dado espaço à época para as divulgações do Espiritismo, nem por isso o Espiritismo deixou de crescer. Olha que notável. Eu achei isso uma pérola. Aí adiante ainda diz, e que tiveram os espíritos, ou dos espíritos, o que? O dos espíritos. O apoio. O apoio. Cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal querer dos homens. Mal querer, a má vontade, porque nenhum princípio se estabelece sem contrariar os interesses. Quanto mais novo esse princípio, mais fundamente ele vai mexer nos alicerces das crenças que até aquele momento em que elas se apoiavam. E esses alicerces serão balançados e a sua estrutura derruirá. Mas, então havia aquela má vontade, aquela indisposição, cada um teria sido ferido em seus interesses. Como quer dizer, caramba, isso agora o Espiritismo é uma realidade. E como é que eu fico perante os meus fiéis? Ou como é que eu fico perante a minha assembleia, a eclésia, a igreja? Então teria aí que fazer uma reformulação desses fundamentos. Ou um contorcionismo para justificar as suas antigas crenças. Porque é luz divina o Espiritismo, deitando luzes nas trevas, conforme o próprio Mestre Jesus esclareceu a seu devido tempo. Continuando, e só para fechar o parágrafo, ainda diz assim, assim sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos espíritos, quer dos homens, não possa suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Eu vou aqui, aproveitando esse fecho, dizer o seguinte, Kardec nunca fugiu de uma argumentação sólida, porque Kardec ele não pugnava, não se empenhava por destronar a ninguém, demover a ninguém de suas crenças. Mas as ideias, sim, que é um chamado campo das ideias, é onde ele se agigantava, que é onde ele crescia. Então, a prova desse confronto é que ele se refere, e que sabia que já havia experimentado alguns e que outros mais ainda estariam por vir.
Leila quer falar alguma coisa? Eu posso continuar? Pode continuar. Ok. Vamos ver se a gente Obrigado. consegue ir mais um parágrafo. Um tic-tac. É. Vamos nós. Então, eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, vocês reportem-se a Leila, tá? Tá bom? Vamos lá. No parágrafo seguinte, ela diz assim, suponhamos, ou seja, Kardec está fazendo um ensaio teórico, suponhamos, praza a alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderia exercer tais escritos, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? Seria mais ou menos como alguém querendo fazer uma escuridão à plena luz do sol. Não conseguiria. Então é com a adesão destes que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. É aqui Kardec, Pois não. ele vai... porque Kardec era um pedagogo, era um homem de ciência. Era O bom senso encarnado. Um bom senso encarnado, um educador. Eu gosto muito Então ele dessa vai expressão. pontuando para que a gente vá refletindo. Ele vai pontuando as situações, as hipóteses. Se isso acontecesse, se isso fosse dessa forma, como que seria? Para que a gente possa também exercitar o nosso raciocínio, a nossa lógica. Então ele coloca que mesmo que alguns espíritos trouxessem alguma informação contrária ao que já havia sido trazido, mas se a maioria dos demais espíritos mostrassem que aquela informação não era correta, então, logicamente que a maioria dos espíritos estaria com a razão, mais ou menos é o que Kardec quer nos mostrar. Porque na época, como até hoje, quantas pessoas não conhecem a doutrina espírita, mas também não fazem questão de conhecer e simplesmente negam por sistema e, não, eu não acredito nisso, isso é uma coisa que não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma lógica, isso não é científico, mas não para analisar, para refletir. Isso é que Kardec quer nos estimular. Nós não devemos ter uma fé cega. A nossa fé deve ser raciocinada, mas para ser uma fé raciocinada, nós precisamos raciocinar, precisamos pensar, exatamente, precisamos pensar. Não é porque fulano disse, então eu vou acatar cegamente, não. Qual o fundamento disso? Eu estava ouvindo um dos estudos do Haroldo Dutra Dias. Para aqueles que não conhecem o Haroldo, acredito que a maioria conheça, mas é um grande estudioso do Evangelho à luz da doutrina espírita. E ele tem um estudo que é sobre o Êxodo. E ele dizendo que no nível que a humanidade se encontra, não são todos os que têm condições de apreender esse estudo e conseguir compreender o que está contido lá no Antigo Testamento. Imaginem, nós ainda não conseguimos compreender o Antigo Testamento, não conseguimos compreender o Novo Testamento. E o Espiritismo? Nós que nos professamos espírita, será que conseguimos? Porque precisamos de ter essa base. Mas muitos de nós, não é o nosso caso, porque nós hoje, domingo à noite, 20 horas, mas é um trabalho de formiguinha, são poucos os que estão aqui conosco, poucos encarnados, porque os desencarnados sabemos que é um número grande. Mas nós já nos propomos a abrir um pouco do nosso entendimento. Mas quantos, no momento atual da humanidade, se dispõem a isso? Então,
É isso que Kardec ele vem trazendo, esmiuçando bem lentamente para que a gente possa ter essa compreensão. Então, também nesse momento, obrigado, Lê. Nesse momento, nessa altura, é cabível a pergunta. Mas Kardec fala de espíritos que poderiam criar sistemas contrários ao que os espíritos também trouxeram, ou seja, as bases do espiritismo. Ele fala de espíritos e espíritos, né? A lei já está me dando uma cortada aqui, não posso mais falar. Mas só para fechar... Falar pode, mas não vamos prosseguir. Só para fechar, né, Lili? Obrigado. Então, nós vamos sugerir a vocês, e alguns, eu acredito que já devem ter feito, folhear o Evangelho. E vocês vão ver ali, assinados as mensagens, são estes espíritos que trouxeram as bases do Espiritismo. Então, de novo, do sistema de um só, aí ele vai formando o sistema, no sistema de um só, ao de todos, medir a distância que vai da unidade ao infinito. Ou seja, se um espírito quiser, pretensiosamente, lançar fundamentos falsos, tentando contraditar o Espiritismo, que tem o corolário, a aceitação e a universalidade do ensino dos espíritos, então ele se perderá. É como se jogasse mais uma gota d'água no oceano, não vai fazer diferença e nem vai conseguir vencer a maior massa d'água. Tudo bem? Então fechamos por hoje. Semana que vem continuaremos nesse mesmo parágrafo. É verdade. Amigos, aproveitando, mandando um abraço muito carinhoso para Sandra Sabino, para Fátima. Ô Fátima, que bom você aqui conosco. Sávio, nosso genro, boa noite, Sávio, que bom, estou muito feliz com as notícias vindas aí da Cidade do Sorriso, e vamos juntos com muita fé, com muita esperança, sempre caminhando em busca do nosso equilíbrio, mas para aqueles que agora nos acompanham e que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia. Mas aqueles que sentem que podem doar, vamos fazer uma doação. Não é nenhuma doação monetária, é a doação dos nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos vibrarmos juntos com os emissários do alto, para que possamos auxiliar na transformação moral e espiritual do nosso planeta, que possamos auxiliar a tantos irmãos que nesse momento necessitam. Então vamos, aqueles que ainda não colocaram o seu copinho de água, se desejarem, providenciem rapidamente o seu copinho ou sua garrafinha de água, que ao final ela será magnetizada, e nós vamos aproveitar e lembrar, amanhã, segunda-feira amanhã é a nossa palestra semanal. Terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. Mas é bem provável que nesta terça-feira nós não tenhamos o estudo do Evangelho, mas a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião à distância, que é uma reunião de tratamento, esta não vai sofrer nenhum processo de continuidade. Vai estar sendo realizada como, graças a Deus, há quase 10 anos, a reunião de tratamento toda terça-feira de 8h30 às 9h30 da noite, que é à distância, não é ao vivo, não importa o dia, se é feriado, se é carnaval, se é Natal, se é Ano Novo, ela sempre tem, porque o hospital, ele não fecha, um pronto-socorro, ele não fecha. E a reunião de tratamento é uma reunião para acolher aos aflitos, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Mas vamos orar, agradecer ao Senhor da vida e pedir ao Pai,
Criador de todo o universo, aquele que nos deu a vida, que nos conduz, que nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Enviou o seu Filho para que pudesse nos orientar, para que pudéssemos ter um modelo de moral, de bondade, de justiça, aonde nos espelhássemos. E nós nos unimos nesse momento a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, e rogando a Jesus que toque no íntimo dos nossos corações. Nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício da nossa humanidade. Somos todos filhos, criados por Deus. Mas quantos de nós ainda criamos separações, dissensões, violências, guerras? O nosso planeta encontra-se num processo de transição. E cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Não devemos esperar pelo outro, pelas autoridades, pelo nosso companheiro. Não. Sejamos nós aquele que vem para auxiliar nessa mudança planetária, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas ações. E vibrando muito amor, vibrando muita paz, unido a cada benfeitor amigo, nós vamos envolvendo todo o nosso orbe. Nós vamos adentrando nos lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações transformam-se em gotículas de luz, em gotas curativas, e suavemente vão sendo depositadas sobre cada um desses irmãos, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas com a permissão do Pai. Juntos também vamos levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. Vamos vibrando muito amor e muita paz. Juntos vamos oferecendo do nosso magnetismo para magnetizarmos as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizarmos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Magnetizarmos as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando juntos com cada emissário do Cristo. E nós vamos confiando. E vamos entregando a esses benfeitores a continuidade desse trabalho. E vamos agora, cada um de nós, intimamente, dirigirmos os nossos pensamentos aos benfeitores amigos. Vamos
dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares familiares, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que os emissários do bem, vasculhando as nossas mentes, vão oferecendo o melhor, de acordo com as necessidades individuais. Aproveitemos neste momento para dirigirmos as nossas súplicas. Com gratidão aos emissários do bem por tudo que foi realizado. Nós agora vamos nos colocar receptivos para o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores que ao nosso lado, neste momento, impõem suas mãos amorosas sobre nós. Sintamos todo o amor de Jesus se fazendo presente em nossas vidas. Sintamos toda essa proteção, toda essa energia de cura. E nós convidamos a todos para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Gratos somos, Senhor, e te pedimos, Senhor Jesus, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa, Senhor, a semana que se inicia e que possamos estar novamente no próximo domingo, participando desse banquete espiritual, agradecendo aos nossos anjos guardiães, agradecendo a cada benfeitor amigo
que acorreu ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse banquete espiritual e desejamos que a doce paz de Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um. Muito obrigado, Senhor. Convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. Amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Lembrando a quem está conosco que porventura ainda não conheça os nossos canais do YouTube, do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Convidamos a todos para sermos semeadores na seara do Pai. Temos cerca de 900 vídeos postados no nosso canal do YouTube. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Vamos semear a luz. Jesus, conta conosco. Um abraço no coração de todos. Até amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Então, muito obrigado, amigos e amigas. Chegamos ao final de mais uma noite de encantamento para nós. Eu aqui vou compartilhar com vocês e ao mesmo tempo solicitar as generosas preces a meu benefício. Depois de amanhã, terça-feira, eu vou ser submetido a uma cirurgia de artroplastia, ou seja, colocação de prótese no joelho direito. Então, conto com a fé e com a prece muito fervorosa de todos vocês, porque Jesus que disse, né? Pedi e obtereis. Então, estou fazendo o meu papel. E antecipo meus agradecimentos e rogando que o Pai de misericórdia, nosso querido Deus, nos cubra com a sua proteção ao longo dessa semana e que possamos nos encontrar na próxima semana. Eu não estou garantindo minha presença, mas eu tenho certeza que em espírito estarei com vocês aqui. Não que eu vá desencarnar agora, que de repente pode até acontecer, claro. Né, Leila? E ela está preparada já, tá? Não tem problema não. E eu não sei. E é por causa da convalescença. Né? Então a convalescença é muito delicada, tem que ser muito estrategista nos movimentos, e isso aí me impediria até de estar aqui dessa maneira sorridente, alegre com vocês. Pode ser que eu faça uma caretinha, não vai ficar bem. E sentar também. Pois é, né? vocês poderão até pensar assim, nossa, mas o que está havendo com ele que não está gostando da gente? Não é nada disso. Então, fica aí, meu pedido, minha rogativa e votos de excelente semana para todos nós. Qual é o hospital mesmo, Roberto? Eu sempre É esqueço. na cidade de Campineira, né, que é a terra natal do Arnaldo, né, e por aí vai. É no Centro Médico de Campinas, terça-feira, às 12 horas. Até lá. Muito grato. Paz a todos. Que assim seja. Até amanhã. Dá um tempinho que o pessoal está mandando mensagem e nós agradecemos o carinho de todos. Opa, o que eu mexi aqui? Bom, fiquem em paz. Muito obrigada.